Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na abordagem de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Por via desta, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram ao longo da trajetória, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que corresponde à sua identidade enquanto uma marca comunicacional de forma a acomodar aquele conhecimento teórico bem como prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a preponderância de serem praticantes de boas práticas para assim influenciarem positivamente os seus seguidores. E empáticos, por um lado, com as causas que defendem, bem como líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque esta é das principais ferramentas da liderança. Através desta, os líderes transmitem suas ideias, pensamentos, ideologias e identidades estratégicas de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar da causa, para que quando estes líderes se tornarem indispensáveis, esta causa possa ser perpetuada para gerações. Temos como líder convidada para o dia de hoje, Jéssica Macamo, ela que é diretora executiva do Centro de Estudos Urbanos de Moçambique e cofundadora do coletivo Diálogos de Cidadania Urbana e também ativista política. Jéssica Macamo, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, bem-vindo. Obrigada, bem-vindo a todos os ouvintes que estão a ouvir este episódio do podcast. Acho que já fui muito bem apresentada, então espero que a conversa seja interessante para nós e para quem vai ouvir. Obrigado. Como é que a Jéssica aprecia o chá? Gosta de chá? Em que momento é que recorre ao chá? Chá, eu gosto de chás específicos. Chá Balacate é um chá que eu gosto, mas eu não sou uma pessoa de chás, de cafés, de líquidos no geral. Então, mas geralmente de noite, noite fria, para relaxar, para descansar, mas não é algo que faz parte do meu dia a dia. Não é, eu fico uma semana sem tomar chá. Muito bem, interessante. Qual é a importância do descanso, do relaxamento, da recuperação para o trabalho de um líder? Bom, eu acho que para todos aqueles que exercem ou se entendem como líderes ou trabalham para o bem de coletividades, às vezes é muito exaustivo, porque Uhum, nós estamos sempre a correr atrás de coisas, estamos uhum, sempre em movimento, não só movimento físico, mas movimento mental acima de tudo. uhum, E às vezes o que nós pretendemos, o que nós que gostaríamos de alcançar, o que nós almejamos, não acontece no tempo que nós queremos. Temos uhum, muitos altos e baixos, às vezes muitos baixos que altos, uhum, e às vezes nós temos que descansar para reforçar as energias, para nos reconectarmos, para não nos perdermos de nós, para recalcularmos a rota. Então é uhum. importante esse descanso consciente, né, de que nós estamos a descansar para recuperar energia, estamos a descansar para recalcularmos rota, estamos a descansar para nos reconectarmos com o que nós acreditamos, com o que nós somos. E, porque a vida não é só de luta, então as pessoas têm que Uhum. descansar até para lutar melhor. Muito interessante. Fale-nos sobre recalcular rotas. O que na prática isso é? Como é que se faz? E qual é a importância disso para o trabalho de um líder, de uma pessoa em geral? Ou pelo menos uma pessoa que é guiada por um destino e que também estimula outras pessoas e convence-as a seguirem esse mesmo destino. Sim, às vezes nós sabemos às vezes temos clareza sobre o que é que nós queremos alcançar, o Uhum, que é que nós queremos atingir,
Só que criamos estratégias, temos técnicas, métodos, mas a ideia não é nós nos apegarmos a esses métodos, a essas técnicas. A ideia é nós alcançarmos o resultado. E às vezes, por um determinado momento, essa técnica, esse método, essa estratégia que nós usamos é funcional, mas chega um momento que pode não ser funcional, dado ao contexto, também dado ao percurso. Então é necessário nós não nos apegarmos a esses métodos e sabemos que essas ferramentas estão para nos servir e recalcular o rota e ver, olha, temos que rever essas estratégias, se calhar, para alcançar esse resultado neste momento específico, por esta via não funciona. Acho que nós temos de repensar outras vias, porque às vezes ficamos apegados aos meios que estamos acostumados a usar, mas que depois não estão a produzir nenhum resultado para nós. Então a ideia é trazer resultados. Então não é, nós temos que nos apegar ao resultado e não aos meios. Então recalcular a rota e ver que por esta via já não está a funcionar mais neste momento. Então tenho que repensar outras novas estratégias, novas alianças, novas abordagens para alcançar o objetivo que eu quero. Interessante. Uma ideia que ficou saliente aqui sobre calcular rotas é a planificação, a estratégia que defendeu ser um dos atributos, um dos aspectos críticos da liderança. Gostava de compreender como é que a Jéssica planifica e como é que comunica a sua planificação à sua equipe. Tens a planificação de vários níveis. Tem essa planificação que não é escrita, que não é aquela formal, de se calhar de objetivos que não estão muito vinculados à organização ao qual tu estás a colaborar. E tem também a planificação que é através de um projeto específico, com metas específicas, com resultados claros, com objetivos muito claros e definidos e que tens uma equipe muito clara para fazer. Então, planifica-se em conjunto, mas a dado momento, durante a execução do plano, tem que estar flexível e aberto para redefinir e ver o que está a funcionar, porque nós planificamos, às vezes, com conhecimento de base, ou porque estamos a planificar baseado na experiência passada, que, por exemplo, implementamos um projeto ou implementamos uma atividade, vimos as dificuldades que temos e se formos a refazer um projeto similar, nós nos apegamos muito àquela experiência, mas se o contexto às vezes choca com o que nós planificamos, o que está acontecendo na realidade. Então temos que ser rápidos para repensar o que é que podemos fazer, como é que nós podemos, que ferramentas ou que abordagens nós podemos pensar para voltar a executar o nosso plano, mas de forma que nós consigamos alcançar os resultados, porque dentro do campo tu encontras um número de dificuldades, obstáculos que tu não pensas na planificação, que não tens como ter essa omnisciência toda para saber que quando eu estiver a executar ou quando eu estiver a implementar o projeto X, eu vou me deparar com esta dificuldade, aquela dificuldade. Então tu já imaginas, principalmente para quem trabalha e escreve projetos, sempre tem que pensar quais são os aspectos negativos, o que é que pode dar errado, mas na realidade sempre há coisas que dão muito certo que não esperavas, há coisas que dão muito errado que não esperavas. Então é ter essa flexibilidade também de comunicar com a equipe toda e ter apoio, porque nós não decidimos sozinhos, porque nós não implementamos atividades sozinhos. Interessante. Sendo certo que a mudança é certa, sobretudo nos mundos atuais em que a maior certeza que temos é a mudança, sobretudo os líderes, daí o papel dos líderes, que é estes que gerem mudanças, transformações. Gostávamos de compreender quais são as competências críticas que um líder atual deve reunir para se enquadrar nesta realidade em que a mudança é certa e para ele efetivamente ser um agente da mudança. Eu não sei, eu acho que eu que trabalho, né, como ativista política ou como esses projetos de intervenção social, eu queria essa resposta para mim. Então acho que nosso trabalho estaria todo facilitado se nós tivéssemos essa resposta clara, mas acho que não saberia lhe dar uma resposta exata sobre isso, porque acho que é uma resposta que todo mundo que trabalha, se a mudança é certa, não sei também, não tenho muita certeza disso. Nós estamos a lutar por mudanças em vários campos, cada um no seu campo de atuação, mas às vezes nós não conseguimos essa mudança, até fazemos um conjunto de ações, conseguimos até tocar na questão,
mas às vezes essa mudança não acontece. Uhum. E há uma corrida para essa tal mudança, mas depois vemos que ainda estamos um pouquinho longe. Uhum. Parece que a mudança está-nos a fugir um pouco, tá vendo? Então nós vamos um pouquinho atrás. Então acho que eu não sei a fórmula, o que a pessoa tem de ter. Estamos a experimentar, então vamos tentando de tudo. Quando essas mudanças que nós estamos a almejar, pelo menos estou a falar da nossa geração, conseguir, acho que nós consigo voltar para aqui e dizer, nós fizemos isto e funcionou. Mas como ainda não funcionou, ainda estamos a correr, é difícil eu entregar uma fórmula, porque eu estaria a mentir aqui, porque essa fórmula que eu daria aqui é uma fórmula que se calhar não está a funcionar, porque nós ainda não conseguimos alcançar. Não digo que não há transformações, obviamente, que o nosso trabalho, nós, ainda que sejam transformações micros ou macros, mas a mudança em si que nós almejamos é contínua. Então não se chega a esse lugar de, ok, mudamos. Claro que para isso, para nos organizarmos, vamos por passos. Tipo, queremos se calhar minimizar isto, melhorar isso e aquilo. Mas é luta, descanso, luta, descanso, luta, descanso. Vem uns, descansam outros, saem outros. Então é uma roda que espero que nunca pare. Excelente, muito obrigado. Como é que a líder Jéssica Macamo, enquanto uma líder juvenil, mentora, e que já esteve à frente de plataformas importantes como de liderança juvenil, como é que é na sua experiência a convivência e o diálogo entre a liderança da velha escola, da escola nova? Em que medida é que a liderança atual, sendo certo que diz que os jovens são o futuro, isto é um discurso, diz que o jovem é o líder do amanhã, isso também é outro discurso, mas entretanto, para ser o líder da manhã tem que se começar de algum sítio, de algum ponto, e eventualmente deveria ser de hoje, ou deveria haver uma preparação, que é dar um espaço para o jovem efetivamente experimentar essa liderança, ainda que seja com responsabilidades mais micro, na sua experiência pessoal, enquanto uma líder praticante e uma mentora. Como é que é o diálogo entre a velha escola, a nova escola, e quais são os espaços de inserção da liderança juvenil na realidade? Num país que também é jovem. Bom, essa parte de mentora eu não sei bem. Tu é que você me chama de mentora. Nunca pensei nesse lugar de mentora, mas tudo bem. Então acho que vou desenvolver com o tempo sobre o que seria essa questão de mentoria. Mas eu não sei, porque podemos estar a falar de liderança no sentido de espaço de tomada de decisão, que é esse espaço mais formal, governamental, em que se calhar não vemos lá os jovens, vemos, não nos sentimos representados nesse processo de tomada de decisão, ou se calhar também não sentimos que as demandas juvenis, e depois podemos abrir um debate sobre o que seriam as demandas da juventude, sobre questões de governação. Mas eu acho que, por exemplo, na área da sociedade civil ou de ativismo, eu acho que é um lugar, quando fala, não sei se é a escola nova, se é uma continuidade, a escola velha, mas eu acho que todos os ativistas que estiveram a trabalhar da geração passada, eu acho que eles abriram muitas possibilidades para o que nós podemos fazer hoje. Então, acho que nós temos coisas novas para trazer, formas novas de atuar, há coisas que nós podemos melhorar, ou podemos dar continuidade, mas eu acho que há um grande legado que se deixou tanto a nível acadêmico, tanto a nível das organizações, tanto a nível de ganhos ou de influência a nível político no nosso país. Então, eu acho que nós encontramos um trabalho inicial feito e que nós também estamos a deixar a nossa visão, estamos a tentar colocar a nossa visão. Eu acho que não há muito nessa classe não há muito de embate. Porque eu acho que o papel do ativismo é tão cansativo e que quanto mais pessoas vierem para ajudar, melhor. Então acho que não há tanta disputa como se calhar há em termos desses espaços de governação, que há necessário uma grande pressão para que os jovens sejam ouvidos, que há uma grande pressão para que haja representatividade juvenil em espaços de tomada de decisão da Assembleia, que as demandas juvenis também sejam ouvidas de alguma forma. Então, na minha percepção, a nível do ativismo, né, seja ele formal
ou informal. Uhum. Eu acho que há um bom espaço de diálogo, há muito que nós podemos levar, aprender, há muitos ganhos e nós estamos a dar continuidade, estamos a trazer coisas novas também. Então acho que não há essa disputa como há a nível de representatividade governamental. Uhum. Interessante. Quais são os espaços a diversos níveis que podem ser campos de preparação dos líderes moçambicanos, não só no ambiente de educação formal, mas também talvez em ambiente de educação informal? O que é que pode estar a faltar a nível da nossa realidade, ou já existindo, que ainda seja numa fase precoce, ou talvez ainda não seja muito perceptível? O que é que pode estar a faltar em termos de espaços de formação, treinamento, capacitação, desenvolvimento de líderes jovens, sobretudo jovens atuais, essa questão de ser jovem, que é o líder do amanhã? O que, na sua crítica, na sua apreciação, como é que acha que o que pode ser melhorado, o que, que há, o que pode ser feito? Acho que antes só de responder é fazer um parênteses que essa ideia que o jovem é o líder da manhã é sempre depois dizer não, quando virares o adulto é quando já podes decidir. Então o jovem líder da manhã é quando já não é jovem, tá vendo? Então não é o jovem que é líder. Então nós estamos a dizer não, não somos o futuro, porque quando é para culpabilizar pelos problemas do país, é a culpa da juventude que não faz nada, mas não é a juventude que está nesse espaço de tomada de decisão. Não são os jovens que estão lá que decidem sobre questões que afetam o cotidiano de todos, no geral, não só da juventude, mas quando é para culpabilizar, é tipo, os jovens tinham que se impor, os jovens é que têm de lutar, porque os jovens não estão a fazer nada, porque os jovens só estão preocupados com questões mais de entretenimento, não se ocupam sobre questões do país. Mas quando é para dar oportunidade, a vossa liderança é para amanhã. Vocês são um futuro, não um presente. Mas nós estamos a sentir todas essas coisas agora no presente. Mas nós temos de esperar até, se calhar, a uma idade, a uma categoria que é considerada pronta para assumir esses espaços de liderança efetiva. Porque podemos falar, ok, de liderança em termos de pessoas que pensam coletividade, que influenciam outras pessoas, que conseguem impor sua visão do mundo e chamar as outras pessoas para isso. E às vezes nos perdemos só nisso, mas nós queremos que jovens também tenham acesso a esses espaços, oportunidades para também que a sua voz seja ouvida. Não porque eles têm algo de especial, mas que são a maioria nesse país. Acho que mais de 80% da população tem abaixo de 35 anos. Então, é estranho quando depois não se reflete, esse grupo ou essa categoria não se reflete nesses espaços. Mas voltando para a pergunta que eu esqueci. Não sei se pode repetir. Sim. Quais são os espaços atuais que existem de formação de jovens líderes? Sim. Se não existem, ou se são, não são insuficientes, onde é que poderiam existir, desde casa até ambientes formais? Qual é a tua apreciação crítica sobre? Sim, eu sou desse grupo de pessoas que criam esses espaços meio que fechados, abertos, de formação política para jovens e etc. Mas eu acho que, acima de tudo, esses espaços de formação não são necessariamente só os espaços formais. Eu acho que o nosso dia a dia precisa ser muito mais politizado. Então, todas as nossas questões, todos os espaços precisam ser politizados, todos os assuntos precisam ser politizados. Eu acho que nós vimos o quão, por exemplo, as músicas da Zagaia, o impacto que isso teve. Então, isso não foi numa sala de aulas que nós aprendemos, isso é a música que nós escutamos, estamos na rua, estamos nos nossos grupos de amigos. Então, ele conseguiu politizar as coisas de forma muito leve, que não soa a uma distância sobre questões políticas, não são um assunto meu, como se fosse só assunto dos políticos, ou se calhar do meio de que estudou e que compreende os termos de governação, de Estado, etc., que se calhar tem uma fala mais articulada para essas questões, sendo que a política afeta tudo que nós fazemos, o nosso dia a dia, sobre se eu me atraso ao trabalho, é um sistema de transporte, se calhar que não funciona, como está planificada a minha cidade, o meu bairro, sobre onde é que estão localizados os serviços. Então essas coisas são faladas como se não fizessem, como se estivessem desconectadas
a decisões governamentais ou a decisões políticas. Então, eu acho que os espaços informais, falo da rua, de tudo o que fazemos, acho que a arte tem um papel muito importante nesse lugar. Se a arte não está desconectada da nossa realidade, não estou a dizer que não se pode cantar, não se pode produzir textos, não se podem produzir programas que sejam mais leves, mas ainda que sejam mais leves, eu acho que refletem a questão da sociedade, que trazem e que sejam para trazer as pessoas a refletir sobre a sociedade em que vive, pensar, para não ficar um debate isolado numa bolha em que as outras pessoas se sentem distanciadas disso. Então, acho que o espaço público, a rua, as escolas sim são importantes também, sobre se a relação, por exemplo, dentro da sala de aulas com o meu professor é muito vertical, em que eu não posso me expressar, tu estás a reproduzir um tipo de cidadão que entende que não pode questionar diante de alguém que se calhar é seu dirigente, então eu tenho que estar sempre numa posição passiva. Então isso aprendes na escola, aprendes em casa, aprendes no bairro sobre como é que, por exemplo, as demandas de um bairro, se os jovens falam, se tem voz, quem decide, como é que se tomam essas decisões, sobre o que é que nós consumimos, quem são nossas, o que é que quem nos influencia como jovens, o que é que nós seguimos, o que nós escutamos, o que é que nós lemos, o que é que isso alimenta em nós, como é que isso contribui para a nossa construção enquanto cidadãos. Interessante. Falou algo que a mim em particular me sensibilizou quando falou de espaços como espaços de produção artística, falava da arte. Se eu quiser incorporar isso na cultura, como também uma atividade econômica e que até certo ponto ocupa e integra todo cidadão que tem sempre um certo talento, um certo dom, que até poderia melhor se expressar por via dessa arte, dessa cultura, quer que seja. Mas tem estado a observar que aos poucos, talvez, os fazedores da política, tomando suas decisões, consciente ou inconsciente, têm estado gradualmente a como que a limitar ou a reduzir espaços, ambientes de produção cultural. Como é que vê essa questão de espaços de produção da cultura, desde formação, promoção, incentivo? Como é que veria isso enquanto uma forma também de haver um diálogo político entre as pessoas e as pessoas poderem se expressar de uma forma livre, espontânea? Ok. Em termos de cultura, nesse lugar onde coloca, eu não sou especialista, então não teria muito que trazer elementos claros, mas eu acho que em questões políticas, os políticos, os governantes têm seus interesses bem definidos. E eles vão criar políticas ou vão governar em função do que lhes interessa. Então, principalmente no nosso contexto, que a governação não é de uma governação, vamos lá, não quero usar o termo inclusiva, mas não é uma governação que autocrítica, ou que recebe críticas de forma aberta. Então, é entender que não são os governantes que vão decidir por nós sobre as coisas que nós achamos que são importantes. Eles não vão acordar um dia e dizer, por acaso, eu pensei nisso. Mas às vezes é um pouco do nosso papel, da capacidade que nós temos de pressionar e de influenciar nesse tipo de demandas. Grandes leis, por exemplo, a lei contra a violência doméstica em Moçambique, teve uma pressão de organizações da sociedade civil, não foi a Assembleia que acordou e decidiu. Então, acho que nós temos um papel enquanto sociedade e não deixar que esse grupo de governantes, por exemplo, que já não são muito... que muitas das vezes governam em função dos seus interesses, interesses políticos e interesses econômicos dentro das relações políticas que existem, é nosso papel procuramos essas estratégias, estamos a dizer, procuramos estratégias de como é que nós conseguimos pressionar ou influenciar e dizer, olha, nós queremos que a governação em relação à educação, em relação a questões culturais seja assim, 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 assim. Então, como é que
as diferentes classes se organizam para influenciar o processo de governação sobre os assuntos que lhe interessam, de diferentes assuntos que existem. Não estou a dizer que nós todos vamos conseguir lutar por tudo ao mesmo tempo, mas se calhar a questão do transporte é uma questão que eu queira dedicar meu tempo, minha energia para melhorar. Como é que eu articulo isso? Como é que eu me junto a outras pessoas? Como é que eu consigo gerar uma demanda para que o governo se sinta pressionado, né, em relação a esse assunto? Se meu assunto, se calhar, é questão de gênero, igualdade de gênero, como é que nós vamos nos articular para pressionar o governo para decidir? Então, não deixamos as coisas só ficar à espera do que o governo vai decidir, porque muitos assuntos não lhes interessam, muitos assuntos eles nem têm ideia da dimensão ou da importância, porque se calhar quando estás nesse lugar de privilégio, não tens acesso à realidade, ao dia a dia da maioria dos moçambicanos, não te afeta diretamente. Então, se tu tens um conjunto de governantes que não pensa na coletividade, não tem esse senso de coletivo, de servir, então tem que estar pessoas lá que lhes lembram, olha, nós os colocamos ali para servir e não para nós os servirmos. Então, nós temos que gerar essa pressão porque não há essa autocrítica interna. Então, eles não vão acordar e pensar que não, a questão cultural, eu vou abrir um espaço para que haja um investimento na artes e cultura, de forma que a cultura também seja um espaço de crítica, de construção de cidadania, porque também não lhes interessa fazer isso. Por que eles vão investir numa coisa que depois vai lhes gerar problemas? Sabemos como são tratados acadêmicos, artistas que têm um posicionamento mais crítico. Sabemos o que acontece, temos relatos, temos histórias reais do que acontece, de como essas pessoas são isoladas, são perseguidas, mortas, ou ameaçadas. Então não é um governo que está aberto para isso. Então não é. Então é uma batata que está do nosso lado. Nós temos que arranjar mecanismos e vamos articulando. Não vai funcionando, vamos recalculando a rota, vamos pensando de outras formas. Mas tem que haver essa pressão, tem que haver esse movimento constante. Excelente. Como é que a líder Jéssica Macamo, em que momento é que teve assim uma nuance, um vislumbre sobre um propósito de vida, enquanto uma liderança consciente, qual é o propósito, a missão que persegue enquanto uma líder? E vamos num campo um pouco. Não pensei nisso. Se calhar eu tenho uma resposta, agora não vou dar, vou procurar algum tipo de resposta. Não sei o que me move. De verdade, não sei se é a vontade de fazer confusão só. Se é a vontade de reivindicar, se é a vontade de um Moçambique melhor. Mas é acreditar que Moçambique pode ser melhor do que é hoje. É acreditar que se nós já estivemos a nível até mais amplo de país, já tivemos em questões de escravatura, já tivemos em questões de colonização, e se calhar naquele tempo não era possível nos revermos em outro sistema político. Então estamos num sistema hoje que se calhar, não sei se agrada a todo mundo, a mim não, mas é acreditar que é possível. Como? Eu não sei, mas que alguma coisa nós temos de fazer e vamos tentando. Então é possível um Moçambique diferente deste, é possível um Moçambique em que as opiniões, as vontades das pessoas sejam ouvidas. É possível um país em que o voto das pessoas seja respeitado. É possível um país em que nós tenhamos orgulho de quem nos está a governar. É possível, se calhar, um país em que nós sabemos para onde estamos a ir, em que temos uma visão de Moçambique que queremos e que essa visão é compartilhada, e que estamos todos, em cada um no seu campo, na sua área de atuação, a ir para esse lugar que seja, não precisa ser consensual, né? Mas que tenha algum tipo de baliza, sabemos que tipo de Moçambique nós queremos e é compartilhada tanto para os governados, se vamos já fazemos essa divisão um pouco mais ampla. Então acho que é possível
o como é o que nós estamos a fazer para tentar, se calhar, em algum momento pensamos que é dessa forma que conseguimos, depois vemos que se calhar agora já não funciona tanto, mas já conseguimos dar alguns passos e temos de fazer, temos que procurar outros comos. Excelente. Enquanto uma líder em desenvolvimento, então, como todo líder que sempre busca o conhecimento, o autoconhecimento, gostávamos de saber de si, na sua teoria de mudança, para a Jéssica que é a líder hoje, relativamente à Jéssica que foi ontem, enquanto uma pessoa com uma pessoa natural, com aquelas características que lhe eram conhecidas dentro da família, na casa, no bairro, na comunidade, na escola. Que tipo de trabalhos, adaptações, transformações teve que suportar, fazer? Que tipo de mudanças teve que fazer em si própria nessa construção, nesse trabalho que está a fazer em si enquanto este ser que é uma líder, para melhor executar o trabalho que faz agora? Bom, eu acho que nunca foi assim de forma pensada nesse trabalho que eu faço hoje. Eu acho que teve todo ah, um conjunto de coisas que acabou influenciando desde a formação que eu tive. Eu sou formada em ciência política, então obviamente que eu tenho um privilégio enquanto da minha formação de debater sobre esses assuntos, de ir de forma mais profunda sobre esses assuntos e claro que vão acionando alguns gatilhos, né? Então, então não tenho um histórico desde a infância envolvida nos movimentos. Então esse despertar foi muito, a academia teve um papel muito importante, onde foi que eu tive o primeiro contato consciente sobre essas questões. Então, claro que haviam não diria frustrações, mas algumas coisas que já incomodavam, mas não estavam potencializadas e eu nem conseguiria articular como eu me sentia sobre algumas coisas, o porquê dessas coisas. Então acho que a academia teve um papel extremamente fundamental para tudo que eu faço hoje, para o trabalho que eu faço hoje. Então, então eu acho que a academia, outros já não precisam de estar na academia e já vêm com essa veia de ativismo de outros grupos de ativistas de movimentos sociais, mas eu saí da academia para os movimentos. Muito bem. Qual é o estilo ou a escola de liderança que lhe é característica? É verdade que o perfil de liderança de uma pessoa é um conjunto de várias escolas ou estilos. Mas qual é o estilo ou a escola de liderança que melhor lhe caracteriza, que adota? E quem são os líderes que lhe inspiram? Bom, eu não sei de escolas de ativismo, como é que eu ia, então não consigo alcançar, mas eu me considero ativista política, porque tudo que eu faço é muito conectado a questões de governação direto, a relações de poder, de quem está a tomar as decisões, políticas públicas. Então, por isso que eu prefiro dizer que sou ativista política. Então, tenho claramente, principalmente quando penso em Moçambique, eu me posiciono assim, mas também tenho outras agendas que eu carrego comigo, questões de gênero, de forma global, questões raciais, de colonização e etc. De pensar sempre no sul global. Então, é tudo que eu entendo como os oprimidos, eu estou lá a reivindicar porque me identifico. Então, como moçambicana, sou jovem. Então, todos aqueles problemas de jovem que falam em diferentes escalas, obviamente, porque entendo que, por exemplo, mesmo sendo jovem, eu vivo na capital, tenho acessos que se calhar os outros irmãos, se calhar não, que os outros irmãos moçambicanos não têm acesso. Então, tenho esses privilégios da minha localização geográfica, entendo. Mas, de forma geral, quando estão a falar de problemas de jovens, estão a falar de mim. Quando estão a falar de questões de gênero, de violência contra as mulheres, eu me sinto parte desse processo. Então, a nível internacional,
quando falam de questões raciais, mesmo aqui a nível local, são lugares que eu também me conecto. Então, o meu ativismo, o que eu atuo, são coisas que eu sinto também e eu consigo ter esse grupo para partilhar essas mágoas, essas dores e me articular com esses grupos. Então é muito também parte de quem eu sou e como eu entendo isso em mim, como isso me afeta a nível individual e como eu consigo articular isso de forma coletiva. Então, em termos de, de referências que eu tenho, eu acho que a maior referência que eu tenho de liderança é a Gaia. Eu acho que ele é um líder que foi além do seu tempo. Eu acho que ele não tinha nem noção, acho que nem nós tínhamos noção do impacto, da relevância que ele é ou foi para nós. Então, depois da sua ausência física, acho que nós nos sentimos meio que desamparados, mas ao mesmo tempo conectados, porque é um consenso para nós jovens que ele é o nosso herói, que ele, se tem alguém da nossa geração em que nós vivemos, não, por exemplo, não temos que ouvir Samora e os outros heróis, mas que era jovem como nós e reivindicava e tinha audácia e influenciava pensamentos. Eu acho que não tem. E da forma como ele fazia isso, que é através da arte, que atravessa qualquer tipo de linguagem, qualquer tipo de classe, consegue falar com todo mundo, com criança, com jovem. E o impacto que isso nos gera. Então, acho que não há maior figura hoje que eu posso falar da importância, da relevância. Acho que é das pessoas mais relevantes, ou a pessoa mais relevante que eu tive o prazer de fazer parte da mesma geração. Então, cada música é como se fosse um livro. Um álbum é um curso. Então, então, acho que são músicas que vão ser atemporais e que nós vamos ouvir daqui a 10, 100 anos. Vamos dizer, isso faz muito sentido. Ou espero que não, porque já teremos melhorado muitas coisas. Vamos dizer, e naquele tempo isso fazia muito sentido. Então, naquela linguagem que se calhar eu precisava ler uns 5 livros para entender uma música, eu fico tipo, é isso mesmo. Muito interessante. O que legitima a esperança de um oprimido? O que legitima a esperança de um oprimido? Boa pergunta. O que legitima a esperança de um oprimido? Não sei. Por exemplo, é interessante o livro de Tiago, ele defende que Deus escolheu os pobres. Okay. Dando uma certa ideia que o pobre pode se gloriar da sua exaltação. E depois o apóstolo Pedro diz mais que Deus ama os pobres, por essa razão é que ele ofereceu o seu próprio filho como sacrifício para libertar os oprimidos. Portanto, há aqui uma certa legitimidade do ponto de vista do ato de criação e do amor que estava ali nesses 2 marcos que eu fiz menção. Mas assim esteve a dizer que se identifica com os oprimidos, quando se associa a estes, é como se os fardos uns dos outros vão sendo repassados e ali sentem um alívio, sentem uma certa força e uma esperança. Então, o que legitima, na sua visão, a esperança de um oprimido? Sei lá, eu acho que, por exemplo, quando eu falo de oprimido, é muito dentro do que eu sinto também, por isso que eu falo sempre da classe. Então, questões de mulher, porque eu sinto também na pele, eu sei que eu sou parte ou desse grupo de vulnerabilidade, estou suscetível a esse tipo de vulnerabilidade, então me sensibilizo por isso, por também ser. Então, jovem, eu também sou jovem. Então, se calhar há outras lutas que eu me simpatizo, mas eu não dou o meu tempo, a minha energia como eu dou em esses lugares que eu tenho identificação a nível individual. Porque para mim faz sentido, essas lutas que eu tenho conhecimento não só de ver, mas também eu passo por isso me afeta de forma direta. Eu acho que é legítimo
porque claramente que a luta é extremamente importante, mas infelizmente eu não Não te estou. identifica, não sentes, Sim, né? mas eu apoio, mas não são bandeiras que eu que eu Uhum. levanto constantemente. Então, se me perguntarem quais são as minhas bandeiras, são essas que também fazem parte dos meus questionamentos a Uhum. níveis individuais. Então, tipo, como é que eu posso melhorar? Acho que é aquilo de olhar para os meus pares, né? Uhum. Como é que eu vou pensar nos meus pares? Então, se estamos num espaço, se tem jovens, eu vou me sensibilizar. Eu estou no lado dos jovens. Então, podemos estar errados, vamos articular internamente, mas eu Uhum. tenho a. Se estamos em um conjunto, tem mulheres, eu já sei qual é meu grupo. Uhum. Se estamos num contexto racial, eu se encontro um negro fora da África, ele é meu grupo. Então, porque são dores que eu sei que ele me entende, são, eu consigo dialogar, eu consigo me expressar o que a pessoa falou, eu também vou entender. Uhum. Então eu sei que eu vou ser compreendida naquele espaço. Claro que não é um consenso, não estou a dizer que é um consenso, que todos pensamos da mesma forma, mas há uns pilares Uhum. que são básicos, né? Para quem é dessa categoria. E também eu acredito, né? Acho que pegando na palavra, a Bíblia diz também que Deus usa as coisas desprezíveis deste mundo para Uhum. confundir as sábias. Então esses grupos são marginalizados, são esses grupos mesmo que nós vamos nos impor. E eu acho que é a partir desses grupos que nós conseguimos fazer uma mudança, uma transformação. Porque se tu estás Uhum. nesse lugar de privilégio, nada te afeta, tu estás bem com a situação, Uhum. obviamente que não vai ser tu que vais lutar para mudar isso, porque está tudo bem. Uhum. Até aí está tudo bem. Agora, para quem está desconfortável, a pessoa não quer estar naquele lugar de desconforto para sempre, ou entende que se calhar os que vierem depois não devem estar também naquele lugar de desconforto. Uhum. São as pessoas que estão desconfortáveis com a situação que vão reivindicar. Os que estão à Uhum. vontade estão nesses lugares de tomada de decisão e que sabem que é fácil estar lá. Vão lutar para quê? Porque aquele espaço também, se lutam para aquele lugar, se calhar aquele espaço, se não tem essa consciência, a ideia que tipo, esse espaço vai estar mais competitivo, né? Uhum. Então, Uhum. não lhe é confortável lutar por isso. Então, quem está desconfortável com a situação, quem está a sentir a dor, é que vai querer Uhum. mudar aquela situação. Então, quem não está desconfortável vai querer manter seu status quo. Então, eu Uhum. acho que são os grupos marginalizados que Uhum. geram transformação. Historicamente, são esses grupos. Uhum. Os que não têm acesso, os que não têm os privilégios, que estão a sofrer. Esses é que têm que se articular para mudar. Porque quem está bem nem sente isso. Às vezes parece um pouco de loucura, ou Uhum. exagero, ou vitimismo, como dizem. Ah, tipo, só queremos reclamar e não queremos trabalhar, não queremos Uhum. fazer como se estar no lugar de reclamar e não estar no lugar de privilégio é uma coisa boa, como se reclamar é porque gostamos, é por Uhum. hobby. Não, porque nós também gostaríamos de ter esses acessos. Uhum. Interessante. Como é que a líder Jéssica Macamo pensa na sua estratégia de sustentabilidade para conseguir se manter útil e a carregar a sua causa por muito tempo, face a uma realidade em que os excessos de recursos são condicionados e também os recursos em si são escassos? Bom, acho que a estratégia é sempre pensar que essas coisas não podem nos tirar a nossa humanidade. Uhum. Jéssica não é a luta dela. Uhum. Tem uma frase, acho que é de uma música do Emicida, que diz Uhum. que ah, achar que essas mazelas nos definem é o pior dos crimes, é, é dar a voz para o nosso algoz e Uhum. fazer nós sumir ou nos fazer sumir. Então nós não podemos nos reduzir às nossas lutas também. Uhum. Uhum. Então ficamos escravos das nossas lutas. Tipo, ok, Jéssica, eu me colocar só no lugar da pessoa que é ativista, também sou ativista. Uhum. Então sou Uhum. ativista hoje, tenho essas causas hoje, mas se um dia eu estiver cansada também de lutar, Uhum. tudo bem para mim, tipo, tudo bem. Então não é isso virar um fardo. Uhum. Uhum. E que as minhas. Como é que é? Esses problemas ou essas questões de
faltas de acesso, etc., que nós lutamos, não podem ser maior do que tipo, a nossa humanidade. Nós ficamos cansados, nós estamos suscetíveis a mudar, a ter que parar por outras questões. E havemos de ver com o tempo. Então não é ficar pensando numa sustentabilidade. É o que é que eu posso fazer agora, que recursos eu tenho agora, porque nem sei se estarei aqui por tanto tempo também. Então é sobre o que é que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho hoje. Ok, daqui a 10 anos, 5 anos, se calhar nem estarei, virão outras pessoas. Então, sei lá, é só não ter esse fardo de ter que não, eu preciso ser para sempre. As coisas vão mudando e vamos ver o que é que acontece daqui a 10 anos. Se calhar vou estar em espaço de tomada de decisão e vou ser as pessoas que também têm que ser combatidas, não sei. Mas, sei lá, não fico a pensar muito num futuro, tipo, a nível individual, se eu quero ser essa ativista, o que é que eu quero ser, como é que eu quero ser lembrada, não é sobre isso. É sobre agora eu tenho forças, agora eu tenho vontade, agora eu tenho essas causas, amanhã posso ter outras. Amanhã posso achar que se calhar essa causa já não faz muito sentido para mim agora lutar. Se calhar acho que o meu contributo para este lugar já não agrega tanto assim. Já estou calejada, não consigo trazer nada de novo para a mesa. Então se calhar a minha participação deve ser mínima e deixar as outras pessoas o apoiar no backstage. Então, sei lá. Inspirador. Por último, porque o tempo é escasso, gostávamos de aprender de si como é que se prepara dia a dia. Esteve bem a dizer desde o início que, por exemplo, o chá, relaxa, descansa. Como é que descansa e prepara-se para comprar força para o dia a dia, para as atividades do dia a dia? Preparação do seu ponto de vista emocional, psicológica, mental, espiritual. Será? Eu acho que ter sempre tua rede de apoio, teu grupo, teu lugar de conforto, teu espaço seguro, sejam teus amigos em que vocês podem, se calhar, falar coisas que vocês não podem falar em alta voz e partilharem dores. Pessoas que te entendem. Eu gosto muito de andar com pessoas que concordam comigo e eu concordo com elas. Então, de luta já estou cansada. Então, sempre que eu posso me rodear só de pessoas que eu concordo com elas, viver numa bolha, é perfeito, porque eu acho que é fácil vocês se recarregarem, porque já tens que estar sempre a lutar lá fora. Então, se puder chegar nesse teu espaço para respirar, descansar e desabafar e se apoiarem, é ok. Mas também tenho minha base espiritual, a minha base é cristã também. Então, eu sei que no final das contas não sou eu que faço, é Deus. Então, que Deus pode fazer por meu intermédio. Então, acho que isso também facilita, tipo, Deus, o Senhor está aqui desde, durante, na tua infinitude, eu vou passar. Então, eu encontrei esses problemas, se calhar eu vou desde esses problemas. Então, que enquanto eu estiver aqui, seja o Senhor a fazer o que eu tenho, o que é necessário, que o que eu estiver a fazer seja necessário, o que eu estiver a fazer esteja a impactar. Eu posso, se alguém, uma pessoa só, disser que acho que eu dei uma formação política a uns jovens, depois um veio ter comigo e disse, e muito obrigada. Tipo, eu nunca havia pensado nisso, isso mudou. Então, é tipo, pelo menos uma pessoa. Então já impactei Missão alguém. cumprida. Então, e não no sentido de que é minha responsabilidade, eu tenho um poder absoluto para transformar, não é? Lutamos não de forma ingênua. Então, acho que a minha base espiritual também me ajuda a ter esse equilíbrio, a entender que todas as coisas têm o seu tempo e que o que Deus puder fazer por intermédio de mim, eu estou disponível, mas que acho que eu não amo mais Moçambique do que Deus ama. Então, ele sabe quantas pessoas ele pode usar, de que formas ele pode usar e que tudo é um propósito. Então, no final das contas, não sei o que faço, é Deus que faz. Então, onde eu puder me doar para Deus me usar, no meu trabalho, nas minhas lutas, em tudo quanto eu fizer, é ok. Mas acho que isso me permite descansar, né? Descansar em Deus. Tipo, Deus, já eu fiz até onde eu consegui minhas energias aqui, mas onde eu não consigo alcançar, eu sei que o Senhor consegue por intermédio de outras pessoas e não me importa como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer.
Excelente. Muito obrigado por este tempo que pudemos receber de ti, este chá de liderança. Desejamos assim muito bom ânimo, que a paz e o amor de Cristo resida no centro de ti e que possas continuar a caminhar com essa alegria para, com positividade, encarares um dia com a esperança de poderes fazer aquilo que estiver ao teu alcance para tornar o mundo, Moçambique, o próximo, mais alegre e melhor do que é. Muito obrigada pelo convite. Acho que nunca fui tão chamada de líder como hoje fui. Espero que quem for ouvir esse podcast agregue alguma coisa e que dentro daquilo que a pessoa acredita, daquilo que lhe incomoda, eu acho que não tem uma fórmula. É só de lhe incomodar e decidir fazer alguma coisa por aquele incômodo que a pessoa tem em relação a um determinado assunto e não precisa ser dentro de uma organização estruturada. Pode ser a nível do seu bairro, a nível dos seus amigos. Acho que eu comecei assim, com meus amigos, em conversas só para nós nos alimentarmos sobre assuntos e debatermos sobre assuntos e termos entendimento. Então, faz o que lhe incomoda. Se não está a lhe incomodar aquele assunto, não vai só porque os outros estão aí. Obrigado. Estas lições encontra depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, Instagram e YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.